E aí, pessoal, tudo bom? Nós vamos começar agora a configurar um ambiente de desenvolvimento do zero. Mas a característica dessa história nossa aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai criar um ambiente de desenvolvimento, mas não é simplesmente um ambiente de desenvolvimento qualquer, não. É para Windows e com o seguinte foco: quando você quer instalar num diretório sem espaço para desenvolvimento móvel, sem utilizar senha de administrador, permissão de administrador para instalar dentro de Profile, ou seja, vai ficar um diretório global onde você pode compartilhar suas configurações. Isso é muito importante porque na hora que você vai instalar um Flutter, por exemplo, que é o objetivo final de toda essa série de instalações, você vai precisar de um Android SDK para rodar emulador, você vai precisar de uma IDE, seja o Android Studio, seja o Visual Studio Code, para poder codificar. Você vai precisar de diversos plugins, vai precisar do Git, vai precisar do Gradle, e aí o Gradle ele vai baixar milhões de pacotes em dependências, ele chega a ocupar 6 GB dependendo da situação lá no seu diretório pessoal. O Android SDK também vai ocupar alguns GB aí no seu diretório. E aí você ainda tem um problema que na verdade normalmente é o desejado, que se você instala o Android SDK, por exemplo, junto com o Android Studio, naqueles Next tradicional, desses tutoriais de instalação, você vai ter o Android SDK dentro do diretório Android Studio. E isso vai gerar um problema, porque dependendo do perfil, você vai estar acessando o emulador do perfil de um colega, ou você não vai conseguir acessar o emulador porque não vai ter aquele perfil. E aí então esse negócio do emulador ficar num perfil local é completamente indesejável. Então o ideal é que a gente tenha realmente um diretório de instalação. Uma outra questão que nós vamos fazer aqui é colocar configurações em diretórios sem espaço, porque isso é recomendado por algumas ferramentas aí para evitar problemas de espaço, né, na hora de instalação. Nós vamos seguir vários passos, nós vamos dividir esse tutorial em vários passos, nós vamos instalar vários sistemas, e o primeiro sistema que nós vamos instalar agora vai ser o Visual Studio Code. O Visual Studio Code ele vai ser o primeiro porque ele é o único que não precisa realmente de uma configuração extensa a posteriori, e muitos dos softwares que a gente for instalar em seguida vão precisar de uma IDE pré-configurada. O próprio Git ele vai perguntar lá qual que é o seu editor padrão, e aí você vai poder escolher o Visual Studio Code. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos começar instalando o Visual Studio Code. Eu já criei uma pastinha aqui com todos os meus softwares já baixados, tá ok? Então tem o Android, tá todo mundo aqui. E aí então eu vou começar instalando o Visual Studio Code, que é o último aqui, o VS Code. O Visual Studio Code pode ser baixado desse site code.visualstudio.com. Aqui você já consegue baixar o Visual Studio, né? Você baixa a versão estável e aí você começa a instalar. Eu já deixei baixado aqui e aí nós vamos começar então a nossa instalação. Temos aqui a tela do Visual Studio Code, ele já está baixado, vamos aqui clicar em Next. Então aqui a primeira mudança vai ser essa, eu vou colocar todo o diretório numa pasta, aqui, tá vendo? Ele tenta colocar na sua pasta local, que é o Hugo pasta local. Não quero utilizar a pasta local, eu quero justamente instalar numa pasta no Drive D. Eu criei uma pasta chamada Dev, que vai ser própria para esse tipo de coisa. Por quê? Né, a Google também sugere às vezes que você crie SRC Source, tanto faz, o nome não faz diferença. Mas é um nome curto, um nome sugestivo e é um nome sem espaço. O mais importante de tudo é isso. Então vamos instalar o Visual Studio Code aqui, essa pasta. Ele vai perguntar se quer criar menu iniciar, aquelas questões de todas, né? Eu vou criar tudo, vou criar inclusive área de trabalho. Mas isso é de cada um, tá ok? E vou pedir para adicionar o path de uma vez. Para a segunda etapa do nosso projeto, nós vamos instalar agora o Git. O Git SCM é a ferramenta padrão do Windows para linha de comando para a gente trabalhar com o nosso gerenciamento de código no GitHub, gerenciamento de versão no GitHub. Essa é a página do Git, tá vendo? Git SCM Downloads, né? Você vai lá instalar, nós estamos aqui instalando um ambiente Windows, né? Eu já tenho ele baixado, então eu vou simplesmente pegar ele que já está baixado e nós vamos instalar ele aqui. Então vamos instalar o Git. Mais uma vez, como eu
afirmei, nós vamos colocar no Drive, no diretório dev, que vai ser o diretório de desenvolvimento padrão. Então nós vamos colocar aqui dentro, né, dev git, e vamos clicar next, tá? Aqui ele, né, vai perguntar se quer adicionar o ícone e tudo mais, criar as integrações com o Windows, tá? Nesse momento aqui, ó, que ele vai te perguntar se ele quer que adicione no path de uma vez, tá vendo? Então nós vamos querer que ele adicione no path, ele vai adicionar o git cmd lá no path para nós, tá? Então isso aqui é muito importante que a gente faça, porque senão a gente só vai conseguir rodar a partir do git bash. Essa parte aqui ela é muito importante para nós, principalmente para quem desenvolve Linux e Windows ao mesmo tempo, ou se for utilizar Docker e tudo mais, tá vendo? Na configuração ele pergunta aqui, você quer checkout Windows Style Commit Unix Style Line Endings, tá vendo? Ele vai converter o LF para o CRLF toda vez que tiver um arquivo no formato Linux. A gente não vai querer isso, a gente não quer isso aqui, porque a gente não quer que ele converta para CRLF, que isso pode atrapalhar diversos arquivos de configuração de Docker. Então, nós vamos marcar aqui, ó, fazer o checkout do jeito que tá? Tanto o Visual Studio Code quanto o Notepad++, todos eles são compatíveis com o padrão Linux de final de linha, né? Então, só para a gente entender um pouco melhor o que significa essa questão, né? No Linux, o fim de linha ele é marcado com a opção LF apenas. Então, é um caractere só de fim de linha. Enquanto no Windows, essa opção ela é marcada com 2 caracteres. Então, isso é um problema sério, porque se o Git fica convertendo para o Windows, na hora que você vai rodar numa outra máquina, numa outra equipe que possui o Linux, isso vai dar problema, tá ok? Então a gente vai evitar esse tipo de coisa, mantendo do jeito que está. Então marcando esse as is aqui, tá? Checkout as is, tá? Do mesmo jeito que está, sem fazer nenhuma conversão. Ele está perguntando que tipo de console que você... Vamos deixar o console do TTY mesmo, ele fica todo coloridinho, dá para você configurar o seu prompt, é bem legal, é bem interessante, é mais interessante do que usar o console default do Windows. Pronto, finalizou a instalação. Ele está perguntando aí se você quer abrir o Git Bash. Nesse caso específico eu não vou abrir agora nada não, é simplesmente finalizar. Então já terminamos de instalar o Git, então agora nós vamos para o nosso próximo passo. Muito bem. Agora nós vamos instalar o JDK, o Java Developers Kit. Eu vou optar por instalar o JDK da Oracle, apesar de que eu poderia utilizar o OpenJDK também. O problema é que o OpenJDK ele não vem com alguns certificados, CA Certificates, que a gente vai precisar para poder rodar pacotes do Flutter, né, problemas de licenciamento, vai dar problemas no Android Studio. Então, se a gente instalar o Oracle JDK, ele já vem com esses certificados. Se a gente tivesse no Linux, seria super fácil. Digitar apt install CA Certificates, ele instalaria tudo normalmente, né? Mas no Windows a gente não tem o apt install, então a gente teria que baixar. A gente pode até instalar o OpenJDK, eu já fiz isso e funciona. Aí depois você tem que baixar esses certificados de algum lugar, você pode baixar inclusive do próprio JDK da Oracle, você vai, descomprime o arquivo.exe e vai lá e simplesmente copia os arquivos de licença para dentro do diretório do Java para tudo funcionar direitinho, senão não vai funcionar. A versão que a gente tem que instalar é a versão Java 8, não adianta instalar a versão mais moderna, porque o Android SDK vai precisar do Java 8, então é essa versão que nós vamos instalar. Então veja bem, essa é a tela da Oracle, que é o Java SE 8, nós já estamos no update 261, é essa versão que nós vamos instalar, você clica aqui JDK Download, baixa o arquivo e tudo vai funcionar. Eu já comecei a instalação aqui, ele já está com a tela aqui inicial. A gente vai lembrar de fazer o seguinte, a gente vai lembrar de alterar o diretório do JDK aqui embaixo. Eu vou colocar aqui dentro, aqui você tem um problema, tá vendo que ele colocava aqui, ó, Program Files Java JDK 1.8. Se eu selecionar aqui, ele vai simplesmente colocar Java. Então, na verdade, eu vou ter que ir lá e vou ter que alterar o diretório colocando também o JDK. Então, vou ter que vir aqui, criar uma nova pasta aqui dentro e colocar o JDK 1.8. Não precisa ficar colocando, igual estava antes, 1.8.0 menos o 261.
até porque o update a gente pode fazer atualizações ao longo da nossa ciclo de vida de desenvolvimento e esse update deixa de valer, então isso não faz diferença não, tá? Ele está perguntando se eu, além de instalar o JDK já vem com JRE, tá, gente? Mas ele está perguntando se você quer instalar uma JRE separada, que ela ocupa mais 110 meguinha e vai permitir você rodar o plugin Java, etc e tal. Não é necessário, quem não quiser não precisa. Eu vou deixar aqui como público, apesar de que eu praticamente não vou usar, nem vou configurar meu ambiente de desenvolvimento para ficar utilizando ela não. Se você optou pela instalação do JRE, ele vai te perguntar onde colocar aqui, ó, tá vendo? Então você tem que voltar aqui e fazer aquela mesma mudança, a mesma alteração, colocar aqui dentro do Java e agora criar uma nova pasta aqui chamada JRE 1.8. Você também pode colocar aqueles nomes malucos ali, 1.8.0 underscore 261. Mas como eu já falei, eu não estou muito preocupado com esse papo de underscore 261 não. Então o JRE 1.8 eu acho que vai ficar mais adequado, um nome menor. Lembrando que são sempre nomes sem espaço, o que interessa para nós é isso, que o nome seja sem espaço. O JRE é menorzinho, eles são só 110 meguinha, enquanto o JDK era 300 meguinha. Então, rapidamente ele vai ser instalado na nossa máquina. Uma vez instalado, a gente vai ter que configurar esse Java. A gente não tinha que configurar o GitHub e o Visual Studio, porque o GitHub e o Visual Studio Code já se configuraram automaticamente. Aqui, ó, ele terminou. Next Steps aqui é só se você quiser abrir tutorial, documentação, essas coisas. Vou clicar em Close, não me interessa nada disso, para poder a gente continuar. Para a gente continuar a configuração do Java, a gente vai ter que ir lá em variáveis de ambiente. Lembra que a gente tem que ir, clica com o botão direito no computador, clica em gerenciar, clica aqui em configurações avançadas de sistema, tá ok? Nas configurações avançadas de sistema você tem que ir em variáveis de ambiente, isso todo mundo sabe fazer. Na minha máquina ela já está configurada, eu removi todos os softwares para fazer essa demonstração, mas acabei não removendo as variáveis de ambiente. A gente vai ter que adicionar o Java Home, Vou aumentar isso aqui um pouquinho. E a gente vai ter que adicionar o Java JRE, tá vendo? Eu estou colocando os dois para acessar o JDK, tá vendo? Eu poderia colocar o Java underscore JRE para acessar o JRE 1.8. Mas como eu estou criando um ambiente de desenvolvimento, eu vou usar no mesmo lugar, porque aí se eu atualizar a licença, se eu atualizar qualquer versão no lugar, tá tudo no mesmo lugar, tá ok? Então essa é uma configuração obrigatória. Outra coisa que a gente já pode ver no nosso ambiente, a gente vai poder ver aqui, ó, que o Visual Studio Code se adicionou ao path. Veja bem aqui, ó, se eu editar o path aqui, ó, o Visual Studio Code está aqui, ó. Percebem? VS Code bin, ele já instalou. Ele instalou no path local, tá ok? No path pessoal. Se a gente tem interesse realmente em fazer esse ambiente funcionar com todos os usuários, que é o que a gente está querendo, a gente vai ter que vir aqui e copiar esse diretório aqui, excluir, ok, e vai ter que colocar no path do sistema. Então essa modificação tem que ser feita, porque se ela não for feita, se não ficar no path do sistema, não vai funcionar para todo mundo, que é o nosso interesse. Estou colocando aqui no inicinho. Outra coisa que eu vou colocar aqui no inicinho, aqui, ó, é o Git CMD. O Git CMD ele já foi instalado para todo mundo porque eu configurei lá no momento da instalação que eu queria para todo mundo. Se você configurou na instalação que queria só pessoal, também vai ter que alterar. Aqui eu vou ter que mudar também o meu path aqui, porque o path aqui está o meu path antigo, que é o JDK 13, que eu estava usando para outro ambiente de desenvolvimento. Então vamos colocar aqui do jeito que está agora lá, que é o Java barra invertida JDK 1.8 barra invertida bin. Então esse diretório também tem que ser adicionado. Então se a gente voltar aqui no path e der um zoom aqui para a gente poder dar uma observada nele, a gente vai ver que agora a gente tem 3 diretórios aqui que são muito importantes, que estão configurados aqui para nós, tá vendo? O VS Code, o Git CMD e o Java JDK 1.8 bin, tá ok?
Isso tem que estar, então, na variável do sistema. Nossa próxima instalação vai ser o Apache Maven. O Apache Maven ele é muito simplesinho, está aqui a página, né? Ele é um gerenciador de dependências, um gerenciador de pacotes. O Maven é um gerenciador de dependências de pacote muito comum no ecossistema Apache, né? Ecossistema Java, que está vendo o Java Developers Kit está aqui, né? Necessário para poder executar o Maven. Tá? E a instalação dele é muito simples, basicamente é descomprimir um diretório. Então você vai baixar o arquivo zip, que para o Windows você tem um arquivo zip, os binários, você vai baixar o arquivo e vai descomprimir. Então está aqui o arquivo Maven, você vai simplesmente arrastar para a pasta dev, aqui eu já arrastei, já deixei ele descomprimido. Então você vai aqui na pasta dev, ele vai criar esse diretório Maven aqui, né, que eu já deixei pronto para poder economizar tempo. Mas olha só, ele vai ter um diretório bin, que vai ter o comando para gerenciar, que é o MVN, que é o comando de gerenciamento, né, de dependências. E aí, então, a gente tem que configurar isso no nosso ambiente. Então, a gente tem que voltar aqui nas nossas configurações avançadas de sistema. Nessas configurações das variáveis de ambiente, a gente vai ter que criar uma variável nova chamada M2Home. É essa variável aqui, ó, M2Home Apache Maven, tá vendo? Essa variável não tem o bin, é o diretório do Maven, tá vendo? Sem o bin. Com essa variável, você permite que o Eclipse encontre automaticamente o Maven, você permite que todos os Android Studio, Visual Studio Code, todo mundo seja capaz de encontrar o Maven automaticamente com essa variável, sem você precisar fazer nada. Né? Nessa máquina, eu também configurei o path. O path está configurado como path local, né? Maven bin, né? Mas se você tem interesse em rodar ele, né, como eu já falei, para todo mundo, você tem que colocar ele no path do sistema. Path do sistema. Então aqui, ó, eu já estou começando a criar o meu ambiente. Agora eu já tenho 4 paths instalados aqui, ó, né, de forma comum, para a gente poder conseguir executar todos os nossos aplicativos. Agora nós vamos instalar o Gradle. O Gradle é outro gerenciador de dependência, é o que a gente vai mais utilizar para poder fazer o desenvolvimento Android, para fazer o desenvolvimento iOS, né, utilizando o Android Studio ou utilizando o Visual Studio Code, né, para fazer o desenvolvimento em Flutter, né, ele vai utilizar muito o Gradle. Então esse é o site do Gradle, tá vendo? Gradle.org install. É daqui que nós vamos instalar o pacote. Para instalar é muito fácil, é só baixar o arquivo zip. Você poderia usar lá SDK install, tem várias formas de instalar utilizando Package Managers, mas no nosso caso aqui para o Windows, ele avisa que é para o Windows Users, está vendo? Basta você baixar o arquivo zip e descomprimir o arquivo no diretório. Então ele vai criar uma pasta aqui no meu diretório dev com Gradle 6.5.1, tá ok? Veja bem, é muito importante o Gradle esteja num diretório sem espaço. Ele é um dos caras que tem problema com espaço. O próprio site dele sugere que você coloque na raiz, né? Mas raiz também é demais, né? Então, olha aqui, ó, ele sugere que você coloque no C:/invertida Gradle. Mas nós não vamos fazer isso não. Nós vamos colocar lá no nosso diretório dev. E aí nós temos que fazer uma, né, configuraçãozinha também. A gente tem que ir na nossa variávelzinha de ambiente e adicionar no path, né? Aqui mais uma vez, o path está até aqui, ó. Esse path está até a versão do Gradle 6.4, então vou até remover esse aqui e vou adicionar já lá direto na minha variável de ambiente. Então adicionei o diretório bin. Então estamos aí mais um pacote configurado.